Esse tema está em conjunto com a passagem, claro, né, da época que a gente está passando, que hoje é o domingo de Páscoa, e eu queria trazer um tema que fosse condizente com a data, mas o Ayrton veio na frente e fez a palestra primeiro. O Ayrton fez uma palestra muito boa no café da manhã, e ele trouxe toda a parte histórica, trouxe bastante, né? Se vocês não assistiram a palestra, procure, assiste, porque eu não vou entrar nessa parte que ele fez tão bem, com relação à história da Páscoa, o porquê da Páscoa, ele, né, destrinchou bem essa parte. Eu pensei na última ceia. E quanto mais eu pensei na última ceia, mais eu tenho, a cada momento, tentar entrar naquela cena, naquele dia, e até mesmo na pintura do quadro, né, de Leonardo da Vinci, para entender assim, Jesus, no espírito que ele nunca perdeu uma oportunidade, nenhum momento de exemplificar e de ensinar. Então, para mim, todos os movimentos de Jesus, a gente tem um ensinamento. Talvez, né, na voz, na posição de mão, ele devia ser assim um livro para a gente ler. Até hoje. Mas estar ali, ele encarnado, naquele momento, o quanto que os discípulos não puderam ver como exemplo mesmo dele em cada momento. Então, para mim, é como se eu olhasse esse quadro e quanto mais eu olho, mais eu tento olhar detalhes e tentar absorver quais são essas pequenas lições que ele deixou para a gente. E assim, ele vem comemorar, né, a Páscoa e vai estar com os discípulos. Quanta mensagem em torno disso. Então, é a minha visão do quadro, mas assim, o convite que eu queria assim, que a gente pensasse. Se a gente tivesse uma oportunidade de, na última refeição, a gente juntasse os nossos amigos mais próximos, o que é que a gente faria ou falaria para eles que nesse tempo de vida, até então, a gente viveu e experienciou? O que a gente gostaria que esses amigos lembrassem? E para mim foi um pouco disso que Jesus fez. Ele usou aquele momento, e o que ele faz naquela ceia tem muito a ver com os acontecimentos próximos, mas com os acontecimentos futuros, porque todos ainda seguimos fazendo coisas que naquela época, né, os próprios discípulos tinham dificuldade em absorver, a dificuldade de aprender e colocar em prática com Jesus ali do lado. Imagina a gente que vem falar dele. Então, eu queria que vocês fossem comigo olhando isso, e eu acredito que cada um de vocês vai ter olhares diferentes desse momento. E eu fiquei pensando o quanto que ele era tão sutil, porque ele convida os apóstolos, ele fala para eles irem até Jerusalém, eles vão encontrar uma pessoa com uma ânfora na cabeça, quer dizer, tinha um sinal de que essa pessoa ia preparar o lugar para Jesus celebrar a Páscoa judaica, né, que tem a ver com a saída do Egito, a libertação do Egito, né, dos judeus. E eu pensei assim, quando a gente está com fome, a gente não presta atenção em nada, né? Fome, seja as nossas necessidades básicas. Se alguém aqui quer ir no banheiro, está com fome, está pensando no almoço, a atenção não está aqui. A gente tem, primeiro, Maslow já disse na própria, né, pirâmide de Maslow, que as necessidades básicas têm que estar ali prontinhas para você ir para uma próxima pirâmide, próxima etapa. Então eu fico pensando nisso também. E aí minha cabeça vai divulgar, né? Tem coisas aqui que é a minha cabeça, vocês sabem, já peço sempre, faz a prece, porque eu estou tentando aprender. Muita coisa eu trouxe mesmo, e a maior parte do ensinamento do livro do Boa Nova, escrito, psicografado pelo Chico Xavier, escrito pelo Humberto de Campos, que vai trazer um capítulo exatamente sobre essa última ceia. Então leiam, porque é de uma beleza poética também incrível. Mas eu fico pensando assim, então Jesus já queria fazer um negócio, já juntou logo as coisas boas, porque a gente comemora em torno de mesa. A maior parte das nossas celebrações é ao redor da mesa, ou não? A gente vai para o Brasil, você começa o café da manhã, se duvidar, você está até de noite na mesa, porque é um tal de toma um café da manhã, daqui a pouco tem o almoço, aí tem o jantar, né? A gente fica ali, tudo acontece em volta da mesa. Meu pai falava que ele devia ter feito a cozinha maior, para caber todo mundo. E o americano vem e faz o quê? Abre a cozinha e a sala. Né? Porque a gente tem, é de uma importância em volta de uma refeição muito grande, essa nossa confraternização, como a gente fazia em volta do fogo. Nós temos isso em nós. Por isso o tema ao redor da mesa. Então, eu queria ler para vocês a passagem do Evangelho, acho que eu vou ler daqui mesmo, que é mais fácil. Essa passagem da ceia, a Santa Ceia, ou a última ceia, ela está nos 4 evangelhos, de Marcos, Mateus, Lucas e João.
tá? Sendo que João vai falar um pouquinho mais adiante, uma parte além, onde os 3 primeiros evangelhos não vão citar, mas basicamente eles concordam, por isso eles são sinóticos, eles concordam na mesma passagem, por isso a gente acredita que foi exatamente o que aconteceu por conta disso, né? Eles contaram as mesmas coisas, embora cada um com a sua visão, cada um com a sua peculiaridade. Eu vou ler para vocês esse momento que está em Lucas, onde ele vai descrever exatamente o que está acontecendo naquele dia. E chegada a hora, pôs-se à mesa, né, Jesus, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, e disse: fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Quem vem da religião católica entende que é a Eucaristia. Os evangélicos também fazem. Representam essa passagem do vinho e do pão como uma celebração da Eucaristia, da divisão do corpo de Cristo. Eu, quando era pequena, ficava incomodada, porque quando eu ia para a missa, o padre falava: tomai, né? E bebei e comei. Mas ele só dava hóstia, né? Eu não via o padre dar o vinho. E eu falava: por que não divide o vinho também? E eu acredito que agora, não sei agora depois do Covid, mas tem algumas missas que eles dividem o vinho, né? Também. E na Calvary Chapel, que é uma igreja evangélica, eles dão os copinhos com suco de uva. Então passa para toda a congregação. E passa também um pedacinho do pão, que nada mais é do que representa a comunhão. Quando a gente está dividindo uma refeição, que é o que a gente está fazendo aqui. Estamos dividindo um momento em comunhão, dividindo algumas coisas. Então, aquela história, né? Onde, como, por quê? Eu resolvi colocar aqui, para não entrar muito nessa parte da história, como eu falei para vocês, mas para a gente situar um pouco o que está acontecendo aqui. Então, onde aqui, né, esse cenáculo, que seria um quarto superior que as pessoas tinham nas casas, que eram quartos preparados para a refeição, no Monte Sião, em Jerusalém. É isso que eles dizem para a gente, onde deve ter ocorrido aí essa última ceia. Um subúrbio dentro de Jerusalém. De qualquer forma, Lucas vai dizer para a gente que Jesus disse que eles iriam encontrar com um homem que diria onde seria feita essa última ceia, que é num quarto, nesse cenáculo que eles chamam de Monte Sião. Isso seria, desculpa, é Marcos que fala isso, tá? Quando, a gente já sabe também que Jesus estava celebrando a Páscoa judaica. Então foi exatamente naquela celebração da Páscoa judaica, ele entra na cidade no domingo, que é o conhecido Domingo de Ramos, onde ele é recebido, né, por palmas e com glórias, vem no burrinho, e todo mundo esperava que ele fosse chegar, né, um rei com todas as pompas, e ele chega no burrinho. Tem essa passagem do Domingo de Ramos, onde ele está ali, onde é uma entrada triunfal, que não era muito o que todos esperavam, mas a paz dele, aquela representatividade dele, o Hosana que todo mundo fala aquela semana, a mesma multidão que falaria crucifica-o uma semana depois. Então aquela semana é uma semana muito importante, de muitos acontecimentos, onde vai culminar toda a parte final daquilo que ele veio fazer, né? Ele tinha um propósito, ele já sabia. E a gente lá todo feliz ainda com a festa. Então esse é o momento onde ele está celebrando a Páscoa, que é justamente para celebrar a passagem quando os judeus são libertados do Egito e fazem essa comemoração. Então já existia essa comemoração da Páscoa. De novo, volta lá para ver outra palestra, porque essa aqui a gente vai falar da última ceia. Então como, né? O que ele exatamente fez aqui? Então ele divide essa refeição com os apóstolos mais próximos dele, tem um propósito para ele, como a gente já falou aqui, chamar os amigos para uma refeição. E o que ele ia fazer aqui, tá? 2 outras coisas ele faz aqui. Ele vai dar... ele vai falar da partida dele. Na verdade, são 3 coisas. Ele vai falar da partida dele, ele vai dizer que está próxima a partida dele, já vai dar aquele aviso. Ele vai falar da traição que ele vai ter, e ele vai falar também da negação de Pedro. Isso nos 3 evangelhos, de Marcos, Lucas e Mateus, eles concordam com a mesma coisa que Jesus falou. Tá? E aí João vai um pouquinho mais adiante. E como, né, então ele divide isso com os apóstolos, e o porquê?
E o porquê, como eu disse que eu trouxe algumas partes aqui do livro Boa Nova, eu prefiro ler, não só me chama a atenção, como Humberto de Campos descreve no livro a passagem, porque ele teve acesso a esses arquivos, no plano espiritual, de coisas que a gente não acha no Evangelho, que ele viu, é narrado para ele, ele vê como se fosse um filme, e faz sentido que poderia ter sido realmente assim, se a gente estuda Jesus e sabe de todo o ensinamento que ele deu. Então eu resolvi ler esse pedacinho, porque é uma coisa que eu também me surpreendi, assim, Humberto de Campos usa muito adjetivos, ele descreve muito a emoção de cada personagem. E eu acho que tem um propósito, que é para a gente realmente imaginar, isso vai mostrar uma sequência de sentimentos naquele momento. Então ele vai falar o seguinte, e aí assim, tinha que ser Simão Pedro, para fazer essa pergunta, né? Então Humberto de Campos fala assim, que ele, sem dissimular, Pedro, a sua incompreensão do símbolo, interrogou. Então Pedro primeiro a perguntar, mas espera aí, né? Você vai dividir aí, está fazendo esse simbolismo aí, vai dividir o pão, vai mandar a gente tomar o vinho, mas o que é tudo isso aí? O que você está querendo dizer para a gente? Ele usa isso, né, como sem dissimular a sua incompreensão. E quantas vezes Pedro e nós não entendemos o que está acontecendo? Como assim? E aí ele pergunta, o que vem a ser isso? E aí Jesus diz para eles, amados, disse Jesus com emoção. Então aquele momento, para Jesus era um momento muito sério. A emoção de Jesus, que com certeza, se a gente olhar o quadro, não é a mesma emoção dos apóstolos, não é. Cada um ali vai ter, e ao longo do narrado de Humberto de Campos, cada um deles vai ter uma emoção diferente, buscas diferentes. Por isso que eu acho que essa última ceia ela é riquíssima. De cada vez que você olha, você vê uma coisa diferente. Jesus vai dizer o seguinte, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Então, por que tudo isso? Reiterar esse amor. Essa atitude de Jesus tem a ver com esse amor. Então, o que ele vai fazer no decorrer dessa última ceia? O que ele vai deixar como legado? Essa história de amor. O que ele vai exemplificar? E agora a gente vai falar, claro, de quem? Porque se é como, onde, por quê? Quem é que é o participante disso? Quem é o personagem principal? Então ele vai dizer que, continuando Jesus dizendo, a minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ele, assim, muito além do tempo, dizendo já que, isso aqui que vai acontecer não é daqui. Essa vitória que vocês viram, como ele estivesse dizendo assim, essa vitória que vocês viram e celebraram lá no Domingo de Ramos, não é desse mundo. Eu vi muito mais, é muito mais do que isso. Por isso ele vai deixar todos esses ensinamentos. Ele continua no livro, Humberto de Campos continua narrando, que Jesus continua explicando, amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Jesus veio para cumprir uma profecia, já tinha na Escritura, dizendo o que ia acontecer. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que triunfe definitivamente a verdade. A profundeza do ensinamento dele ali, que eu não sei se os apóstolos captaram a seriedade daquele momento, o horror que ia acontecer, mas ao mesmo tempo ele falando assim, isso aqui não é notícia ruim, porque o meu objetivo, a minha meta é outra. E qual que era a meta de Jesus? É essa aqui, com sacrifício próprio. O que aconteceu com ele? Ele triunfa, definitivamente. O mundo é conhecido apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. E aí a gente vai assim destrinchando, onde ele fala, porque a gente aqui, o que é vitória? O que é uma pessoa de sucesso? O que é ter sucesso? Se você achou que sucesso para você era casar e ter 10 filhos, e você casou e teve um, você não teve sucesso. Porque o sucesso, o estudo, ele está baseado naquilo que você se propõe como um sucesso, de conseguir ou não. É muito tênue essa linha de que é uma pessoa de sucesso. Sucesso é tudo que você se propõe a fazer e você faz, mesmo que não seja ainda tudo aquilo que você planejou. Mas você fez, você deu um passo, você se propôs a fazer alguma coisa. Mas não, a gente aqui no mundo acha, porque sucesso às vezes é sair da cama de manhã, quando ninguém sabia o quão difícil foi você sair da cama. Mas para o mundo, o sucesso, o que é, É o cara que está lá, o empresário de sucesso, ele está na mídia, é o primeiro no Spotify,
né? Todo mundo sabe quem você é, você fala o nome, as portas se abrem, eu sou amigo de fulano, a gente usa até como referência, eu sou amigo de fulano, né? Eu conheço fulano. Então, pensa assim, muitas vezes na escola eu penso, todas as honras de medalha é dado para o aluno que tira, né, A o tempo todo, o ano inteiro. E pouquíssimas vezes reconhece-se o aluno que tirou um D, um F, e recuperou para chegar no A. Então, o que é o sucesso? É quem tira sempre A porque está fácil? Ou às vezes que a gente está aqui tentando fazer de novo e fazer melhor? Jesus vem demonstrar isso. O que é o sucesso? O que é vitória para vocês? E não só isso, né? É tão precioso o tempo de Jesus, é tão cheio de significado, que ele fala aqui, ó, é tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho. Quer dizer, isso também é passageiro. Esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, ele também é passageiro. A gente tem esperança, que a gente vai melhorar. E ele diz que eu vim de meu Pai a fim de ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reina o bem e a verdade. Se os apóstolos tivessem absorvido só o que ele falou aqui nessa primeira fala, talvez Pedro não tivesse negado, talvez Judas não tivesse traído, né? Quais seriam os acontecimentos se eles entendessem exatamente? Mas como eles eram humanos, e a gente é muito parecido, eles vão dar uma atrapalhada aí nessa ceia, e vai ter momentos que a gente vai falar, uau, eu talvez tivesse feito pior lá. Né? Então, a primeira lição aí, que na sequência de acontecimentos, Jesus reparte o pão, desculpa, muito perto aqui, Jesus reparte o pão. Imagina como um patriarca, né? Ele está fazendo o papel de um patriarca. Ele reparte o pão e ele dá o pão para Judas. Agora, imagina você estar num almoço com seus melhores amigos. E aí tem um ali que você sabe que vai pisar na bola. Você sabe, ou você já sabe uma história. Como é que você recebe esse amigo na sua casa e na sua mesa? Como que a gente recebe, né? E hoje, se a gente colocar assim, na reencarnação, que a gente não sabe quem somos, né? O que estamos ali fazendo juntos. Essas pessoas que estão na nossa mesa no dia a dia. Como que a gente recebe e reage com essas pessoas? Jesus está ali mostrando. Ele sabia que ele ia ser traído por Judas. Acolheu Judas. Não mandou ele sair. Olha, agora fica os 11, Judas, você sai porque você não vai fazer parte disso. Né? Não tem registro disso. Muito pelo contrário, ele dá o pão para Judas. Chega perto dele e fala, faz logo o que você tem que fazer. Dá ainda a chance de Judas poder ponderar alguma coisa no que ele já tinha planejado. Porque a gente malha o Judas, mas Jesus já sabia que os propósitos dele eram outros. Judas não fez porque ele era inimigo de Jesus. Não é o traidor de Jesus porque eu era seu amigo, agora eu faço alguma coisa nas suas costas. Não. Pelo contrário, ele queria mais ajudar que Jesus conseguisse o que ele pudesse, porque ele não era suficiente, forte, né, poderoso para fazer a transformação do reino de Deus na terra. Mal sabia ele que não era fora, é dentro. É a proposta que Jesus vem fazer. A conquista da vitória interna, não no mundo. Ele não veio para fazer isso. Então ele chega ali, são duas coisas, gente. É o acolhimento de uma pessoa que ele já sabe que tem uma deficiência ali, né, espiritual, de propósito, e um perdão antecipado. Porque para deixar Judas ficar na mesa com ele e compartilhar a refeição, ele só podia ter perdoado antecipadamente o que ele já sabia que ia acontecer, porque ele sabia, né, disso que ia acontecer. Lucas, ele fala aqui, define assim essa parte, ele conta assim, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então, Jesus está preparando todo um caminho, está explicando tanta coisa, e aí, quando falou que alguém ia trair, aí fica assim, né? Mas será que sou eu? E acho que essa pergunta só rola porque você pensou. Porque se você não pensou que você podia trair, eu estou tranquila, eu não pensei. Mas se ele cita aqui que o pessoal parou e pensou quem vai ser, então um já desconfiava do outro, ou você também já pensou em trair, de alguma forma. Porque senão ele não falaria aqui. Então, você tem a imagem de Jesus ensinando e você tem a reação de cada apóstolo, muita gente. E aí Jesus explica. E de novo assim, né, com uma tranquilidade, o controle do que estava acontecendo, e assim, não vos perturbeis com as minhas afirmativas.
porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Não ia interferir em nada que estava para acontecer. Tão seguro Jesus estava na sua missão, na sua meta, na sua vontade, o que ele tinha para fazer, conhecendo aquilo. Será que a gente consegue fazer isso? Passar por cima de traição ou por um momento difícil na vida com esse foco, né? O quanto que esse Espírito tem para ensinar para a gente. E os apóstolos ali tudo meio atrapalhado, sem entender nada, Pedro ainda pensando, tá bom, mas o que isso tem a ver com pão e com vinho, né? Onde vai levar tudo isso aqui? Outra coisa para a gente pensar aqui. Felipe pergunta para Jesus, quem será o traidor? Porque não só a gente acha que é a gente, mas a gente quer saber logo, né? Quem é? Me conta. Porque a gente quer saber, por que a gente quer saber quem é o traidor? Não é para ajudar. Será que é para ajudar que ele estava querendo? Não, conta logo, né? Porque provavelmente, se Jesus falasse, é o Judas, o que você acha que os outros 11 iam ter feito? Eles não iam fazer como Jesus, não, Judas, você fica, ou cara, né, faz isso. Então, tudo isso tem motivo para a gente pensar. Disse Felipe, quem será o traidor? Diz Humberto de Campos, com um estranho fulgor nos olhos. Serei eu? Exclamou André ingenuamente. Então assim, André, ingênuo. Sou eu, mestre. Eu nem sei, será que sou eu? Me disse sou eu. Não, né? André, é você sabe. Será que sou eu? Não, sou eu que estou fazendo errado na vida? Me conta aí. Esperando que Jesus vai dizer para a gente o que eu estou fazendo de errado? Então, esse ingenuamente somos nós. Será que eu estou fazendo alguma coisa, né? Tiago objeta, em voz alta. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Olha, gente, aí. Tudo isso acontecendo no mundo, mas onde está Deus? Essa guerra, Covid. Mas onde está Deus? Onde está? Olha a pergunta de Tiago. E ele diz aqui, Humberto de Campos, em voz alta. É a gente, meu Deus, como assim? Vai estar tudo perdido. Como assim? Uma pessoa vai te trair, você está dizendo que vai ficar, são os últimos momentos com a gente, e agora? Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus advertiu. Tiago, faze calar a voz de tua própria confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. De novo, o dono da situação. Então, assim, a gente entra em pânico. E agora? Aí, Jesus vem e fala para a gente, calma, primeiro de tudo, né? Vamos calar essa voz. A falta de fé, a falta de confiança. Não está perdido. Tem alguém no controle aqui. Calma. Né? E fala isso. A confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Não estamos soltos. Existe. Né? E, de novo, por que Judas teve que trair? Teve que passar por isso? A gente vai ver aqui. Porque existem coisas que vão acontecer que não vai ter como ele parar. Porque nós temos um livre-arbítrio. Infelizmente ou felizmente, as guerras, as coisas que acontecem na nossa vida, alguém que machuca, magoa a gente, vai acontecer porque vai acontecer. Mas a gente perde o foco. E ele volta aqui, então, nessa mesa, nessa refeição, Jesus chama a atenção, porque ele está para passar por momentos dificílimos, e ele vem como falar assim, a confiança no Pai. Para quê? Talvez na hora da crucificação, eles pudessem lembrar. É desígnio do Pai. E Jesus confiava nesse desígnio. É um convite dele para que a gente confiasse também. Então, quanto mais a gente vai pensando em cada momento, mais a gente vai pensando o que foi que ele deixou. E eu passei a semana inteira pensando, se fosse a minha última refeição com a minha família e com os meus amigos, o que é que eu gostaria que eles lembrassem de mim naquele momento? Pensa bem, se as pessoas que convivem com você, se for o seu último momento, você, né, se você soubesse que dali 3 dias, né, 2 dias, você não está mais aqui, qual é o ensinamento? O que eles falariam de você? Será que 2000 anos depois, alguém estaria falando sobre você naquela última refeição? É para a gente pensar também. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável, isso é Jesus falando, tá? Narrado por Humberto de Campos. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. E aqui ele vai usar o termo servos de Deus, e na própria ceia vocês vão ver que ele vai exemplificar o que é ser um servo de Deus aqui. Então Jesus veio para servir, ele veio para amar. Aí vem João, e João intervém.
perguntando. Né? E aí não tem assim, ele só fala que João interviu. Porque João, parece que, né, ele se dizia o apóstolo amado por Jesus. Então, parece que aqui ele já assim, não tinha nem emoção. Ele tranquilamente está ali conversando com Jesus, já entendeu tudo o que ia acontecer e estava calmo. Senhor, isso é João falando, eu compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Como assim? Essa pessoa do mal, né? Esse Judas vai chegar aqui, vai trair você e tudo vai ficar perdido. Como assim esse presidente? Como assim esse diretor? Como assim esse gerente? Como assim? Então, quando a gente traz para a gente esse dia a dia, olha quanta coisa aqui que a gente se questiona. É a gente perguntando para Deus isso aqui. Tá bom, eu entendo que isso tem que acontecer, mas por quê? Por que tem que acontecer? Por que tem que passar por tudo isso? E aí Jesus fala para ele, ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. Ouve. A gente tem que lembrar que Deus é um Deus, ele é justo. Então, claro que vai ser, tudo que vier de Deus vai ser com isso, né, na cabeça. A gente tem que entender que existe alguém que tem esse poder maior sobre todas as coisas. Jesus continua explicando. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Olha o propósito. E a gente continua olhando Judas, achando que ele só prejudicou e fez Jesus ir para a cruz. Mas diz ele aqui, foi necessário que isso acontecesse para que a gente também ponderasse na lição de Judas, que fez o porquê ele fez, entender ele também, que não continuou Judas até hoje, né? Ele também tem a evolução dele, o caminhar dele, e também o perdão de Jesus, ele refez a caminhada dele, mas infelizmente naquele momento que ele traiu, ele não conseguiu, porque Pedro também traiu Jesus, quando ele nega 3 vezes também, mas Pedro meio que seguiu, né? Tomou um outro rumo. Judas não conseguiu, se suicida, e nem por isso Jesus deixou de amá-lo tanto quanto os outros. Isso também é outra palestra só sobre Judas. Jesus continua. Eles, olha aí a gente, no que a gente passa de tumulto aqui no planeta. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, onde encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Então, de novo, Jesus mostrando para onde a gente tem que ir, onde que a gente põe a nossa confiança, quem é que está nos segurando, nos conduzindo. E a gente vai passar, como Jesus passou essa renúncia, todo esse abandono, a gente passa isso todos os dias, de uma certa forma. E como que a gente lida com tudo isso? É só com essa confiança em Deus, no Pai, né? Num amor maior, num destino maior, nessa forma como Jesus, né, mostra essa confiança no Pai, que é isso que ele vem mostrar para a gente. Depois desse diálogo, então, que ele tem com João, aí, 2 pontos. Humberto de Campos de novo diz que Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou. Desculpa, aqui ele continua falando para João, tá? Então, primeiro ele pede para João ouvir, agora ele põe os olhos serenos, a forma como ele olha para João. Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo, em nome do meu Pai. Então, muitas das nossas perguntas, por quê? A gente não vai ter a resposta. O próprio Jesus aqui está dizendo que não será possível dizer-vos tudo agora. Por que Jesus não podia falar para eles naquele momento? Podia ter contado tudo. Olha, vai acontecer isso, isso, isso. Não, naquele momento ele estava dizendo o que ia acontecer, não podia contar tudo. Os apóstolos, ao longo da caminhada de cada um, que eles foram crescendo, foram evoluindo, foram crescendo, foi tudo no seu tempo. Então, muitas respostas a gente não vai ter agora. O porquê desse sofrimento? Por quê? Por quê? Por que você hoje? Por que a gente é brasileiro? Por que você é russo? Por que você é ucraniano? Por que você está na Ucrânia? Por que você está nos Estados Unidos? Por que você está na África? Essas respostas a gente não vai ter. Mas Jesus está dizendo aqui, não é possível dizer tudo agora. Mas porque ele não pode ou porque a gente também não compreende ainda? Né?
Existe um tempo para tudo isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Kardec vai falar para a gente desse Consolador, que Jesus diz e menciona. O Espiritismo chama os homens à observância da lei, ensinar todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. O Espiritismo a gente considera como o Consolador prometido, não que é o Consolador prometido, mas que a promessa desse Consolador está dentro do Espiritismo. Nós aqui usamos, né, todas essas ferramentas que o Espiritismo nos traz, tudo aquilo que os Espíritos nos colocaram. Kardec fez toda essa compilação de informações como um Consolador, baseado nessas palavras de Jesus, que ele veio trazer o consolo. Então, o Espiritismo, quando a gente considera como Consolador, essa parte que eu vou colocar aqui, tá, o que Kardec coloca lá, o que os Espíritos nos falam sobre o Espiritismo ser o Consolador prometido. Então, por que seria isso? Faz sentido quando eles dão essa explicação. Não é isso que a gente faz aqui? Ensinar todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus disse só por parábolas. O que a gente estuda aqui? O que Jesus quis dizer? Qual foi o exemplo? Vamos ver o termo, a época, a gente estuda, faz muito mais sentido ouvir uma parábola, se você pegar a chave do Espiritismo, do que você ficar só no texto, sem explicações, que só o Espiritismo dá pela continuidade, pela imortalidade na alma. Né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, olha só. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Não é isso? Não é isso que Jesus veio mostrar para a gente? A vida continua. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. O que a gente faz aqui no Espiritismo? O que a gente estuda? Que acho que muita gente lá fora nem entende direito. O que a gente faz? Acho que a gente só conversa com gente morta, né? Será que é só isso que faz aqui? Também. Vocês estão achando que estou falando com gente que está viva e não está. Só para quem está ouvindo, não sei. Belisca alguém do lado, vê se você está conseguindo sentir. Quem está em casa, se está sozinho, não sei. Um amigo meu veio me visitar na Páscoa. Mexe nele, vai ver que não é de verdade. Não é, né? O que a gente veio fazendo? Vai no centro espírita de novo. Pô, tem família lá para falar, né? Da passagem para espírito. Não. A gente estuda aqui, é isso, esse Consolador prometido que Jesus fala aqui, são ferramentas, e a gente vem achar no Espiritismo. Tem ferramentas em outras religiões também. Se vai explicar isso aqui, gente, se essas ferramentas vão ajudar a entender a história de Jesus como exemplo, porque Jesus é o exemplo que é um ser humano que deu certo. O projeto era Jesus. A gente, de alguma forma, saiu fora do modelo. Agora a gente tem que voltar um caminho para ver se chega. Mas acho que quando Deus pensou num humano, pensou em Jesus. Esse é o que eu quero. Se não conseguiram chegar, não é problema meu. Mas isso aqui, né, é o modelo lá. Então, assim, se a religião está ensinando que é isso, esse modelo de levar a vida que Jesus deixou para a gente, ok, também é o Consolador, vai trazer isso. A gente estuda um pouco mais aqui, na questão de onde eu venho, para onde eu vou. Né? Não acaba aqui, a gente continua tentando. Muitas coisas dá para entender melhor quando você pensa que você tem outras histórias por trás, que não pode ser só isso aqui. Conversando com um amigo meu, essa questão de ele me dizer que ele era ateu, e a gente teve uma conversa muito legal, e eu falei assim para ele, ele falou assim, olha, eu só acho que é o seguinte, você vem para a vida, você faz o bem, faz o melhor que você pode, e é isso. Eu falei, não, eu concordo com você, a gente também pensa assim, que eu estou aqui para fazer o bem, fazer o melhor que eu posso, aprender. Aí eu falei assim para ele, mas e se você morrer antes disso acontecer? Se você não conseguiu, assim, amanhã se ia ser o melhor que você podia ser, você morrer um dia antes, como é que fica? Acabou a sua chance? Ele falou, acabou a sua chance. Se você fez o seu melhor até o último dia, valeu. Eu acho assim, ok, né? Uma conversa foi muito... É gostoso conversar com alguém que tem uma visão diferente, mas que você consegue ter um diálogo, porque nem ele queria convencer, né, que Deus não existe, e nem eu fiquei tentando convencer para ele que eu tô certa. E aí a conversa é legal, porque eu fiquei pensando no que ele me falou, e ele deve ter pensado, porque eu falei, não é justo, né? O dia que você achou que você estava bom, você morre. Não deu tempo de fazer. Você nem viu seu filho crescer, não foi no casamento dele, acabou, não deu tempo, e agora? Nunca mais você vai ver? Então, assim, questionamentos que a gente faz aqui que me faz crer que tem um sentido que a vida continue. Né? Ou você vai ser dono de uma terra por 100 anos, acabou, só teve chance, 100, 120, 150. Não? E o Espiritismo aqui, o Consolador, consola pela fé e pela esperança. Por isso, o Consolador prometido. Então, ele vem falar disso. Às vezes, também eu penso, onde é que está escrito no Evangelho algumas passagens que a gente repete?
quando a gente fala, está aqui, desvendado para vocês, foi na última ceia que Jesus fala do Consolador prometido, tá? E quem narra isso é João. Bom, continua Humberto de Campos. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, acho que era o único que estava calmo ali, era Jesus mesmo, né? Apresentava misterioso fulgor, como de se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Onde é que está? Gente, né, os apóstolos estão ali, Jesus está num outro plano, num outro nível daquele plano todo. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Tomai e comei, este é meu corpo. Bebei porque este é meu sangue. Então aí vem o momento. Quer dizer, já tinha passado aqueles momentos de ensinamento dele. Quanta coisa ali que já aconteceu. Agora ele vai fazer exatamente o que ele disse. Tomai e comei. Karl Barth-Schutel, ele tem um livro que ele esclarece o seguinte. O que seria esse pão e esse vinho? Ele vai dizer que pão e vinho, ele diz que são alegorias que dão ideia de letra e do espírito. Assim como a carne e o sangue também fazem a mesma coisa, né? Letra e espírito. Queria Jesus mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que a sua doutrina não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. É como se ele falasse, olha, o meu corpo é a minha doutrina, é a minha postura. A comunhão daquele momento não era a comunhão de comer o pão. Ele só estava fazendo, naquele momento, na ceia, repetindo. Ele tinha as comidas na mesa, lembra? Ele estava celebrando a Páscoa judaica. O pão que ele tinha ali era o pão sem fermento. O pão sem fermento significa, para os judeus, que o pão que não tem o fermento vai demorar mais tempo para crescer. Então, tem coisas na vida que demoram mais tempo para a gente aprender. Né? Os judeus ficaram no cativeiro durante muitos anos. Levou muito tempo para eles conseguirem se libertar. Mas, de novo, é outra palestra, outro assunto. Vamos voltar aqui nesse momento que ele fala. Então, o significado dele estar ali dividindo aquele pão e aquele sangue, para lembrar a vida do Evangelho. O que ele está pedindo ali é comunhão com aquilo que ele acreditava. Ele já tinha dado um monte de informação ali do que ele acreditava, da postura dele. Este pão, aqui, de novo, o Boa Nova. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Na verdade, aqui é Jesus explicando, tá? É como Humberto de Campos tivesse visto o que o Evangelho não nos conta, a visão espiritual do que Jesus teria falado ali para os apóstolos naquele momento. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. É muito mais do que simbolismo de comer, né? Então, quando você faz a Eucaristia, e eu acho muito bonita a cerimônia da Eucaristia, e eu que tive a oportunidade de ver na igreja evangélica, que eles dão o copinho com o vinho e o pedaço do pão, é um momento muito bonito, realmente. Porque, para você lembrar esse momento, não é que você está comendo a carne, né? Você está tomando o sangue de Jesus, o sangue do sacrifício, o pão. Não, o simbolismo dessa comunhão com Ele, com os pensamentos de Cristo, com as atitudes do Cristo. Por isso ele chamou para a última ceia, gente. Não é possível, naquele momento, que está todo mundo de barriga cheia, que eles não iam captar alguma coisa. Tem algum ensinamento muito maior que a gente pode imaginar aqui. E aí, quando ele está nesse momento, né, ele já fez tudo isso, já falou, né, do processo lá de amor, já falou de Judas, já vem ensinando tudo, já fala para a gente ter confiança nos desígnios, já repartiu o pão, já falou tudo. Agora vamos pensar assim, como é que estão os apóstolos? Porque Jesus a gente já sabe, estava ali, perfeito, tranquilo, na vontade do Pai, tudo aquilo conquistado no Espírito. A reação dos apóstolos. Humberto de Campos, 2 pontos. A maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquista do futuro. Aquele momento maravilhoso de ensinamento, os discípulos estão preocupados como eles vão fazer para dominar Jerusalém e invadir lá, e Jesus, o guerreiro, o rei, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos. Jesus está ali dando um monte de lição e assim, eu sou maior, não, eu sou maior. Gente, até hoje a gente continua desviando a atenção da mensagem.
Né? Não, eu estou preocupado aqui. Olha aqui quantas vezes a gente está aqui sentado ouvindo, né? Super, falo por mim. Talvez vocês já estão mais evoluídos. A cabeça voa. Estou aqui preocupada com alguma coisa que eu tenho que resolver lá fora. Olha os apóstolos ali, num momento tão importante, tão lindo, né? discutindo política, como eles iam fazer, como é que eles iam... Né? E isso, Judas quieto. Humberto de Campos vai falar que Judas está quieto. Judas já tinha o plano, né, do que ele ia fazer. Os outros estavam ainda conquistando, pensando que eles iam fazer. Também queriam fazer. Também não concordavam com o fato de Jesus ser muito manso. Não concordavam. Eles também queriam que fosse um cara mais, né? Poxa vida, Jesus, vamos lá, né? Tá muito calminho aí, tem que dominar o mundo na força. Então você vê que todos eles passavam por esse momento ali discutindo isso. E aí Humberto de Campos fala, Jesus os observava. Tenho medo de Jesus me observar, vocês não têm? Para e pensa agora por um momento, se Jesus parar e te observar. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Você imagina a posição de um espírito como Jesus, num momento como aquele, ter que parar a briga dos filhos, né? Porque, assim, de verdade, deve ter falado, para aí o que vocês estão falando. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. A seriedade do momento. E aí que a gente percebe ainda a grande diferença que tem entre Jesus e a gente, porque o que a gente falaria e o que Jesus fez. Nesse momento, sabe o que ele faz? Ele tira a túnica, amarra na cintura, pega a água, a bacia, com a água, e vai lavar os pés dos apóstolos. Provavelmente, se fosse a gente já tinha feito outras coisas. Mas Jesus, assim, naquele momento, como ele fez, quando estava acusando a mulher adúltera, ele fez uma coisa inesperada. Quando é uma mulher adúltera, ele para e começa a desenhar na areia. É o momento da pausa. Quem sabe agora alguém vai prestar atenção. Olha o que vocês estão falando. Ele faz ali um simbolismo da época. Ele se veste, a túnica, o peito descoberto com a túnica na cintura, era uma roupa de escravo, na época. Ele se põe na posição de escravo, de humildade, para lavar o pé dos apóstolos. Para ver se para aquele bochicho de quem que é o maior. Não, vocês não são maior. O maior é aquele que serve. Eu vim aqui para mostrar que eu estou servindo. E ele chega para Pedro, Pedro fala, não, eu não, Pedro, não. Eu que deveria lavar o seu pé. Jesus fala, não, se você não deixar eu fazer, você não vai ter parte comigo. Sabe o que Pedro fala? Lava o pé, a cabeça, o braço, me mergulha nessa água. E também a gente, né, falaria isso. Não, já que é para ter parte com você, me lava com essa água. E Jesus fala para ele, não, porque só os pés, se os pés estiverem limpos, a base estiver limpa, todo o corpo vai estar bem. Então, é ensinamento atrás de ensinamento, gente. De verdade, assim, Humberto de Campos descreve que Jesus fala que no reino do bem e da verdade, o maior será sempre que se fizer sinceramente o menor de todos. Essa lição de humildade, né, que Jesus vem dar para a gente quando ele faz essa lição de humildade. João diz para a gente que ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugou-os com a toalha com que estava cingido, né? Ele enxugou com a própria veste dele. No livro Consolador, diz que Jesus quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor da humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e no sacrifício supremo. Então ele vem mostrar ali essa humildade, essa postura de escravo perante o quê? Aquilo que ele acreditava, né? Nesse amor à humanidade, que é o exemplo de amor que ele veio dar para a gente. Dentro também, quando a gente escuta, fala várias vezes sobre esse novo mandamento que Jesus vem dar. É aqui, nesse momento que ele fala, amai-vos, eu vou ler. João, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É nesse momento que Jesus traz um novo mandamento. E por que é chamado de um novo mandamento? Porque já em Mateus, ele vem dizer para a gente
né? Quando Jesus é questionado qual era o maior mandamento, Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Aqui, naquele momento da reunião com eles, ele traz esse novo mandamento. Não basta só isso. Basta que eu ame o próximo como eu vos amei. Ele já traz um outro patamar de amor mais ainda desafiador. Já não é só amar. Amar como Jesus amou é um upgrade aí bravo, né? Porque a gente pode até falar que ama, mas amar como Jesus amou, a gente tem um caminho aí pela frente, porque vai acontecer. A gente vai conseguir amar do jeito que ele amou, mas a gente tem um trabalho para fazer. Então é aqui nesse momento que ele pede isso. E aí eu fico imaginando por que foi que nesse momento da ceia ele fala isso. Porque é óbvio, se ele está ali falando tudo o que ele está falando e o povo está se estapeando, perguntando quem que é maior, ele tinha que falar isso naquele momento. Vocês têm que se amar. Judas está prestes a me trair. Pedro está prestes a me negar. Eu vou para a cruz, vocês vão todos sumir. Só João vai ficar lá comigo. Né? É um momento que vocês têm que amar uns aos outros, como eu estou fazendo, como eu fiz com você. É um quadro impressionante que a gente pode ver quanta coisa naquele último momento dele que ele trouxe pra gente, assim, a última chance quase que ele tinha ali encarnado, e foi, né? Porque a partir dali, então, ele vai ser preso, ele vai ser crucificado, e aí vem toda uma série de acontecimentos terríveis, até que chega o domingo, onde é a maior lição que a gente tem, que a vida continua, e ele lindo, maravilhoso, igual ele aqui. Eu lembrei da Marisa, o Jesus sorrindo. Ele só pode ter aparecido no domingo da ressurreição desse jeito, gente. Lindo, venci. O que a gente comemora, a gente... Lindo. Lindo. Não, vou continuar com a poesia aqui. Lindo. Gente, a gente, aqui no Espiritismo, a gente não faz toda aquela parte mesmo que o sofrimento a semana toda, com esse peso. Não, a gente está celebrando o quê? A lição que ele trouxe, que a vida continua, que o Espírito é imortal. E que ele venceu tudo isso. E aí, quando eu disse que os 3 primeiros evangelhos, né, os sinóticos de Mateus, Lucas e Marcos, que eles coincidem com todas as informações, então, de repartir o pão, de dividir o vinho, ele vai falar da traição de Pedro, de Judas, da negação de Pedro, da traição de Judas, eles falam tudo isso. Quando chega na parte de João, ele segue um pouco mais. Inclusive, tem um discurso chamado Discurso do Adeus. Ele começa é o seguinte, esse discurso ele é longo, ele pega o capítulo 14, 15 e 16 de João. Se vocês quiserem ler, o dia que vocês estiverem bem desesperado na vida, que acho que vocês não têm mais para onde ir, que vocês estão super tristes, para e pega João 14, 15 e 16. Porque é, assim, uma chuva de coisas lindas para tirar daquele momento, tá? Para as coisas que são colocadas aqui. Eu não trouxe tudo, primeiro, que ia ficar muito longo. Segundo, porque tem uma divisão aí de historiadores, onde esse discurso teria acabado no capítulo 14. Seria só o capítulo 14, e que o 15 e 16 eles foram adicionados depois. Não importa que a mensagem é linda do mesmo jeito. Se foi colocado depois ou antes, tem coisa no evangelho que você não precisa ficar preocupado. Foi, não foi, né? A baleia engoliu, não engoliu, né? Jó existiu. Não, gente, tem coisas ali que são exemplos, que, assim, pega o que ficou, o que está sendo colocado. Parábola, Jesus ensinou muita coisa assim. Então, pega a essência. Eu vou trazer aqui algumas passagens, e aí eu vou acabar já, estou quase acabando aqui, mas eu queria assim, que a gente lesse cada uma dessas palavras, lembrando onde elas foram ditas. Naquele momento, ao redor da mesa, com seus melhores amigos, com a pessoa que ele confiava, que ia levar o projeto adiante. Com tudo dando errado, com eles discutindo ali, ele sabia que um dia a gente ia vir aqui e falar dele. E tentar ser igual a ele. Então não estava perdido o plano. E essas palavras, então, que ele fala, têm um propósito, olha só. E aí a gente faz assim, onde foi que Jesus falou tudo isso? Porque eu já ouvi. Falou aqui, nesse momento, antes dele ir para a cruz, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está indo ser crucificado, tá? Jesus fala isso um dia antes dele ir para a cruz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço,
e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, indo para a cruz. Não vos dou-la como o mundo dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Gente, se isso não é promessa de otimismo, fé e esperança, continue lendo João. E vocês vão ver quantos mais. E quando a gente escuta isso, né, vem aqui, a gente fala uma palestra ou outra, faz um tema em torno disso, mas olha quanta coisa, no momento mais difícil, que estavam todos ali vivendo. Jesus porque ia para a cruz, e os apóstolos que iam perder Jesus, desesperados, achando que a vida acabou, e ele volta lindo com esse sorriso dizendo, não, a melhor lição da cruz não é a cruz, sou eu vivo. Isso aqui é só uma passagem. Né? Estudamos aqui da vida espiritual. Ele vem dizer isso, qual é a verdadeira vida espiritual que vocês estão fazendo, discutindo quem é maior que o outro. Vamos olhar isso. Francisco de Assis dizia para a gente ir pregar o evangelho, se precisar usar palavras. Então vai falar sobre Jesus, a gente pode falar com as nossas atitudes. Que a gente possa lembrar que essa Páscoa, a gente possa lembrar que a gente pode sim falar dele com as nossas atitudes e que ele possa sempre nos inspirar e nos dar essa fé, essa coragem que ele mostrou. Não é o fim, ele vive e que a gente pode muito mais do que a gente imagina. Uma boa Páscoa para vocês, um bom domingo e a gente tem uma semana abençoada. Muito obrigada pela atenção de vocês.